Ora, bom dia, boa tarde e boa noite. Pronto. Foi só mesmo para causar que aquele... tu fazes isso? Vão suar ou assim. Já estás a dar ideias. Não podes. Stop recording. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos... bem-vindo a mais um episódio do Take. Hoje vamos falar outra vez de um tema que nós já falamos há uns tempos atrás. No entanto, agora um bocadinho atualizado, por assim dizer. E temos também as nossas análises Severance e Blackback. Portanto, fiquem por aí, que nós também vamos ficar. Remédio? Exatamente. Estás à procura do genérico? Bolas, estou. Sejam muito bem-vindos ao podcast Take. Convosco os vossos habituais anfitriões, Biggie, Ed, Edu e Pintinho. Eu estava a Quando tu procurar. disseste assim, vamos falar de um tema que já falámos antes e agora vamos atualizar, é que eu me apercebi que eu nem sei qual é o tema. Estou completamente como os Melhor nossos ainda. ouvintes. Eu O não tema, sei o que é que vai passar. o tema é os Oscars deste ano. Vamos falar de Emília Pérez. Vamos Saudades. passar 2 horas a falar de Emília Pérez. Isso. Ou melhor, o filme tem 2 horas e meia, portanto vamos falar 3 horas de Emília Pérez. 3 horas. Ah, Parece-me bem. não, eu basicamente estava à procura da intro porque eu tinha isto já aqui pronto. De repente precisei de ir ao nosso Excel e perdi completamente onde é que estava a introdução. Muito bem, então hoje vamos falar como ver cinema. O tema deste episódio do podcast é como ver cinema, falta de noção strikes back. É o caso de parênteses. Minecraft. Exatamente. É importante realçar. Porquê? Porque temos visto nas últimas semanas o caso de alguns excessos, se bem que podem ser chamados excessos. Eu acho que é só mesmo falta de noção. Sim, os excessos Nas foi na salas- banda. Sim, exatamente. Sim, exatamente. O tema de hoje vai ser os excessos no cinema. Que filmes é que o Melão gosta? Que filmes é que os outros gostam também de ver? Não, mas agora falando a sério, temos visto nestas últimas semanas algumas situações que eu sinceramente acho um bocado vergonhosas até, em salas de cinema, não só a nível mundial, mas também já houve alguns casos em salas portuguesas. E queria saber um bocadinho a vossa opinião sobre, será que a forma como nós víamos cinema está a morrer? Ou melhor, como é que eu hei de dizer? Porque isto é uma das coisas muito interessantes que eu tenho vindo a reparar. Ultimamente, só os filmes que acabam por angariar, entre aspas, este tipo de reações é que estão a ser realmente bem sucedidos. Dando exemplos. Da brincadeira, Sim. Dando exemplos. Agora temos o caso do filme Minecraft. Antes disso foi, apesar de ser muito mais comedido, o caso do Gru 3, ou não, foi dos Minions, do segundo filme dos Minions, que tinhas o pessoal todo aí de fato Os gente- os e essas gente- coisas. yeah. E essas coisas. Barbie e Oppenheimer, obviamente não foram estes excessos, mas a ida ao cinema ver esses dois filmes foi por ser um evento. Ou seja, será que o cinema passou a ser só para eventos e não para filmes comuns? Eu acho que não. Mas acho que, por conta da meme culture, tem havido cada vez mais um nutrir dessa mentalidade. E atenção, eu acho que pode funcionar bem QB, né? O Barbenheimer funciona muito bem.
porque aí Sim. está, dois filmes antagónicos quase, assim no mesmo dia, o pessoal tornou aquilo um meme. E atenção, os memes têm que surgir naturalmente, porque depois do Barbenheimer tiveste outros exemplos de pessoas a tentar fazer isto. Acho que houve o exemplo do Paw Patrol e o Saw X a sair no mesmo dia, e as duas empresas tentaram fazer também uma brincadeira com isso, tipo um filme de crianças e o Saw, para tentar levar as pessoas ao cinema, só como foi Saw forçado Patrol. as pessoas não foram. Só Patrol. Só como foi forçado, as pessoas não foram na brincadeira. Portanto, estas coisas surgem sozinhas. O Barbenheimer é um excelente exemplo. Houve camisolas a serem feitas, né, neste grupo. Houve toda uma envolvência do pessoal que procurou ver os filmes pelo momento icónico. Mas chegar à sala de cinema... houve uma pessoa que comprou uma máscara de dormir da Barbie, que ainda tem essa foto para utilizar Está a ler. noutras É alturas. verdade. E atenção, eu tenho. Espera aí. Eu tenho mais. Por acaso não sei onde é que está. Mas tenho. TikTok também da tenho Barbie. Não. Espera. Tenho aqui, já que por acaso não sei. Tem o sutiã da Barbie também. Já que interrompeste. Aliás, com licença. Eu vou trocar Compraste um de sutiã. Eu O vou Edu trocar de roupa. perguntou: compraste um sutiã da Barbie? Ó Edu, vai para o caralho. Está bem? É que eu uso todas Então, as peraí. noites para dormir. Calma. Está quase. É isso. Não, Já que agora, estamos a falar do eu, assunto. não, agora só estava a imaginar do género ser um biquíni do Barbenheimer. Não, Tipo, é a isto. parte de amigos. cima Barbie, parte de baixo Oppenheimer. Não, mas olha que É isto isto, está, amigos. isto está quase um biquíni. É só tipo cortares um bocadinho mais no decote, cortares aqui Sim, em baixo quase, e pumba. Nada a ver, mas sim, claro. Portanto, é isto. Eu comprei isto para o Barbenheimer. Claro que na altura não tinha os braços assim tão melhores como estão agora, não é que estejam bons, mas estava mais flácido, portanto punhas uma t-shirt preta por cima e dei a sensação de que é o preto do Oppenheimer e o cor-de-rosa do Barbie. E depois, claro, o que o Biggie estava a falar, e estava a falar muito bem, estou com fones, mas acho que I guess it's possible. Isto, né? Isto é a minha vibe. Isto é o meu swag de Barbenheimer. Mas pronto. Tu Isto já levavas, não- tu levavas isso quando fomos para Londres, não levavas? É assim. Exato, Isto- porque eu quando lembro, eu vou eu viajar, lembro está que... comigo, está comigo. Yeah, eu lembro-me que tu, numa já não sei se foi para lá, se foi para cá, não, foi para lá. Tu ias ao meu lado e ias com isso nos olhos, lá no momento, e há uma miudita que sai, tipo, levanta-se para ir à casa de banho, uma miudita pequenina, e ela tipo, É isso. Valeu cada cêntimo só por esse momento. Não, mas espetacular é que tipo, tu Só para continuas ti a as usar. só para Sim, ti sim, miúdas só para- pequeninas olhar para ti. É, amigo. Calma, velho. Não, eu continuo. Assim, isto aqui nunca mais voltei a usar. Estou à espera de ficar um bocadinho mais em forma para poder levar isto para o ginásio. Mas isto aqui uso. Isto aqui uso na boa. Isto aqui, eu sempre que estou de viagem, uso. Aliás, é aqui em casa. Se tiver muita claridade, uma coisa assim, eu meto isto nos olhos. Mas pronto, agora não sei onde é que eu ia. O que é que eu estava a dizer, Biggie? Estavas a Barbenheimer falar por foi causa muito do bom. Barbenheimer, do meme culture. Pronto. Yeah. Aquilo foi bom, mas atenção, também foi bom porque os filmes eram bons. Eram dois filmes de qualidade elevada, não é? Tipo o Saw X e o Paw Patrol. E Ei, o Paw estas Patrol coisas- é tipo 5 estrelas. É. Não sei, não faço ideia. eu acho que estes momentos surgem pronto, aí está, de uma maneira que as pessoas não conseguem controlar. E eu não sei, vocês assumo que desde a semana passada não viram Minecraft, mas assumo que se vocês agora tiverem interesse em ver Minecraft no cinema, se calhar vão passar ao cinema com medo que o que estamos a ver nas redes sociais aconteça na vida real. E a minha Eu vou ser experiência a ver o sincero, Minecraft... Deixei de ter interesse em ver o filme no cinema. Yeah, sem Certo. dúvida. A minha experiência a ver o filme na estreia, antes destes memes todos, antes de nós vermos isto tudo a acontecer, eu já senti um pouco isso. E eu percebo onde é que vêm estas reações. Vem de facto de que o filme é estúpido para caraças e tudo o que o filme tem é one-liners que são o Jack Black a relatar o que é que está a passar. É tipo Flint and Steel, lava, chicken. Isto é ridículo, isto não é nada, não tem conteúdo nenhum. Mas certas pessoas olham para isto e absorvem como se fosse engraçado. Para mim não foi. Acredito que para outras pessoas há de ser. Para mim não foi. E acho que isto é o pessoal da comunidade de Minecraft. E
Quando chega aquele momento, Chicken Jockey, mais uma vez, Jack Black a relatar, a dizer termos de Minecraft à toa, Chicken Jockey, o pessoal, houve uma sala de cinema que reagiu daquela maneira, publicou na internet, as outras salas de cinema começaram a copiar e pronto. E agora estamos nesta palhaçada do pessoal a tirar pipocas por todo o lado, porque o Jack Black na sala de cinema disse Chicken Jockey, que é uma one-liner, é uma frase muito mal entregue, que no momento do filme não faz sentido nenhum, mas ninguém quer saber disso porque tem piada, porque é para o mime. Respondendo à tua pergunta de uma maneira mais incisiva, eu acho que isto em particular é super tóxico para as idas ao cinema, porque está a abrir precedentes de que, não havendo consequências destas ações, quem sabe, chega aí outro filme e as pessoas fazem porque querem ser virais, porque querem um mime novo, começam a fazer coisas à toa. E já não sei o que é que me estava a dizer que foi ver o filme. Acho que foi a rapariga da Rafael, do Mega Cult. Estava a dizer que foi ver o filme na versão portuguesa, dobrado, e estavam imensos miúdos, sozinhos, na sala de cinema, a javardar completamente, a levantar, a saírem-se lá para a frente, porque viram no TikTok, né? Viram no TikTok que aquilo não é um filme que as pessoas devem comportar. E se aí estamos a ensinar aos mais novos, e o problema não é só aos mais novos, atenção, eu tenho visto muito piores problemas do pessoal mais velho, da nossa idade. Mas se aí estamos a ensinar aos mais novos, se aí estamos a permitir que aconteça nas salas de cinema sem consequência nenhuma, e eu sei que cá em Portugal é um ambiente diferente do que na América, que é tudo exagerado, é um precedente horrível para ser aberto e sim, está a pôr em risco a ida ao cinema, o paradigma de ida ao cinema. E eu acho que isso deve ser extremamente controlado. Eu acho que já tenho isto antes do Minecraft existir. Antes do Barbenheimer, antes desta situação toda, eu já tinha a opinião que devia haver tipo um cartão do cinema lover, uma coisa assim, em que se alguém quiser dizer, olha, desculpa lá, aquele gajo daquela fila, naquele local, portou-se mal. Então, tipo Black Mirror, Season 3, episódio 1. Este gajo portou-se mal. Cinema score baixo. Porque de facto há situações no cinema que têm nos dado um turn-off, e todos nós temos falado de situações de cinema durante estes últimos anos que não foram positivas para a nossa ida ao cinema, que estragaram o filme ou que estragaram partes do filme para nós, e isso é porque não se faz nada. E eu acho que isso é tóxico para realmente uma pessoa agora achar que a ida ao cinema devia ser uma experiência elevada de filme e não está a ser porque pessoas não sabem comportar. Sim, Yeah, e eu vejo esses concordo. vídeos do Minecraft e começo a achar que o meu visionamento do Spider-Man No Way Home foi tipo um sonho. E não foi. Não, foi um pesadelo. Mas mesmo assim conseguiu ser bem melhor do que isto que se vê do Minecraft. Sim, porque é assim, eu consigo compreender como é que eu ia dizer? Aquela ânsia de ver algo a acontecer ou algo que os fãs estejam à espera que aconteça. Consigo perceber essa parte. Portanto, a ânsia de ok, estou mesmo à espera que esta cena aconteça. Mas há limites. Tipo, uma das coisas que e nós já falamos disto da última vez, mas agora só para contextualizar mais um pouco, uma das coisas que eu mais gostei de ver foi o Endgame na semana de estreia. Porquê? Porque Ok. Desculpa, então, ok, está bem. é que aqui está queimado e eu estava a tentar tirar isto daqui. Onde é que eu ia? Foi ver tipo na primeira semana do Endgame. Opa, notava-se que o pessoal estava super envolvido no filme, ia reagindo isso tudo, mas era ainda assim era de uma forma um bocadinho consciente de que não estava sozinho. Nos últimos anos, aquilo que eu tenho visto é cada vez mais. Por acaso tive a sorte de até agora ainda não me ter acontecido num filme assim, mas opá, não sei, acho que nos últimos anos tem sido um bocadinho mais difícil para as pessoas assimilarem que, ok, eu vou ver um filme ao cinema. No cinema não estou só eu.
Tipo, ponto. No cinema estão 100 e tal pessoas, estão mais 100 e tal pessoas. Portanto, tenho de adotar o meu comportamento ao sítio onde estou. E acho que isso está-se a perder muito, muito, muito. Aliás, quando nós fomos ver o Ainda Estou Aqui, que na nossa fila, uns 6 ou 7 bancos mais ao lado, estava um grupo de miúdos que não se calaram um segundo do filme, praticamente. E tipo, Sim. enfim. Não, mas isso é um bocado acho que isso é um bocado o reflexo da sociedade de hoje em dia. Mas não querendo entrar por aí, eu acho que tu pegaste no tópico certo, o Endgame. O Endgame foi o primeiro filme a encorajar este tipo de comportamento. Porque no Endgame, quando isto acontecia de maneira natural. As pessoas que estavam lá na primeira semana de estreia e que tu sentias que eram fãs do filme. Deixa-me só interromper-te. Eu acho que não começou bem no Endgame. Já havia algumas situações em que isso acontecia. Eu lembro-me, por exemplo, de ter ido ver o Deathly Hallows Part 2 e tipo, quando tens aquela cena do Not My Daughter You Bitch, tipo, toda a sala de cinema começou, "Uou!" Mas tipo, foi algo do género. Ok, Eram aconteceu, situações Aquele momento. pontuais. acabou. Situações Aquele pontuais. snapshot. Olha, foi como Exato. o que aconteceu no. Um outro exemplo, o Velocidade Furiosa 7. Quando esse filme termina, Sim, foi sim. a primeira vez que eu estive numa sala de cinema em que, do nada, no fim do filme, tipo, sem razão propriamente nenhuma, porque não estava. Era uma sala em Coimbra, não havia ali ninguém. O pessoal, tipo. Porquê? Yeah. Porque, por causa da morte Do Paul Walker. Do Yeah. Paul Walker. Lá está. Cringe. Havia, mas eram-se. O quê? Cringe. Isso é como bater palmas quando viu a terra. Yeah. Tipo, Mas yeah, é, foi, tipo, só é que respeitoso. é aquela. Foi uma Foi a cena de homenagem do respeito. filme e a Só que lá está. resposta. Era- Não foi ver esse filme Eram e chorou. coisas, Nesse final. coisas pontuais. Tipo, era. Exato, Neste sim, filme sim, aconteceu. sim. O Endgame era como o Pintinho estava a dizer. O Endgame foi tipo. O primeiro grande a realmente a criar. Tanto que depois, no No Way Home, que foi praticamente. Não foi a seguir, mas foi tipo. Muito próximo. Já foi o que foi, não é? Já houve. Sim, Sim. Muito Mas é mais isso que eu estava a dizer. É exatamente o que eu estava a dizer. O Endgame foi o primeiro filme a banalizar esse comportamento. Sim, pelo menos Porque- a torná-lo tipo bué mainstream. Tipo, Sim. todo o Viral, público sim. estava. Yeah. Mas atenção, eu acho que isso aconteceu de maneira natural. Pelo menos na minha sala de cinema, quando eu vi o Endgame, esses momentos aconteceram com naturalidade e com respeito. Acredito que há pessoas que não estavam a achar tanta piada como eu estava a achar. No entanto, aquilo não foi tipo. Não foi too much, foi just enough. Se calhar para algumas pessoas não foi. A sala de cinema é grande, obviamente vai haver uma diferença de opiniões. Mas a média da sala estava unida em reagir da mesma maneira, né? Fazer o gasp na mesma altura, a rir na mesma altura. E quando tu chegas ao ponto em que tu queres aplaudir, quando o Cap apanha o Mjolnir, quando o Tony Stark estala os dedos, isto já foi na construção de 2 horas de filme em que as pessoas se vão libertando e chega ali a alguém que diz, tipo, só faz um "Woo!" e bate assim 2 palmas e diz "Oh shit, fiz porcaria", mas a segunda vez tens outra pessoa a bater palmas e tu percebes, ok, só ver aqui tipo, estou onde está o terreno e agora ok, posso ir até este ponto. E acho que o Endgame foi o primeiro que de uma maneira muito natural fez as pessoas chegar a esse ponto, tanto que nós todos lembramos da vez em que fomos ver o Endgame ao cinema por causa disso mesmo. E as pessoas estão a tentar replicar esse sentimento, forçando o sentimento, forçando a situação. Também porque o TikTok permite isto, né? O TikTok diz, olha, eu filmei na sala. Tipo, porque se tu fizeres um clipe viral da tua reação e dos teus amigos na sala ao ver aquele filme, aquilo, ou bem ou mal, vai ficar viral, ou vai ficar falado. E as pessoas procuram também isso, procuram participar da trend, ou procuram pior, começar uma nova trend. E isso depois vai estragar a experiência de cinema aos que estão lá mais banais, aos mais casuais, Yeah. aos que têm outra Sim, acho que mentalidade. é mesmo essa questão que estavas a falar no início do mindset da malta geral. Tipo, se todos estiverem com aquele ambiente, tipo, a aceitar aquilo e a contribuir para um ambiente de
estarem efusivos nos momentos em que o filme pede, e no Endgame tiveste muitos momentos que foram feitos mesmo para o público tipo rebentar e celebrar e assim. Mesmo o que o Ed estava a dizer no Velocidade Furiosa 7, tipo, esse momento é para ser sentido, é para ser emocional e para tipo, deixar o público emocional e tipo, a respeitar a homenagem que está a ser feita. Mas é mesmo essa cena, tipo, quando nós fomos ver o Velocidade Furiosa 10, em que estava tipo uma sala cheia de malta tipo do azeite mesmo, tipo a ter uma reação completamente oposta à nossa. Tipo, nós ali, claro que nos vamos sentir deslocados. Mesmo no No Way Home tivemos tipo umas situações parecidas com as do Ed, que tipo, tinha um gajo literalmente atrás, não sei se era de mim, se era de ti, tipo, a dar chutes na cadeira e tipo, man, A dar chutes na cadeira, parecia uma criança autêntica. meu, tipo, como se apareceu, tu tivesse visto o trailer. Como se tivesse visto o trailer. Tá a ver? tipo, apareceu também agora, apareceu o Andrew Garfield, tipo, está ali num nível em que é tipo, ok, percebes que o filme está a construir isto, mas lá está, se tens pessoal tipo, a ver de uma maneira muito mais relaxada, obviamente não tão dentro da coisa e ainda por cima tipo, chutar a cadeira da frente, malta, não façam isso, por muito bom que o momento seja, isso não merece claramente esse nível de coisa. Mas é isso, tipo, quando tens pessoal no mesmo comprimento de onda, tipo, todos na mesma vibe, isso é uma cena aceitável. Agora, Minecraft e aquilo que o Pintinho também disse, tipo, quando tens essa malta tipo, a ver tipo, os outros a fazer no TikTok e a viralizar e depois quer repetir. Isso aí, esse do Minecraft, eu acho que vai a um ponto pior, que é do vandalismo. Sim. Estamos nesse ponto. Sim. É. Eu por mim, eu dono de um cinema, acontecendo aquilo, porque aquilo parece que está a acontecer em todas as porras das sessões, mano, eu na segunda sessão tinha lá 2 agentes à porta e tipo, o pessoal não saía enquanto não limpasse a sala toda. Era tão simples quanto isto. Só que lá está, porque uma coisa é pá, gritos e palmas e choro e tipo emoções fortes, pronto, que já tem o seu limite, tipo, já às vezes passa o limite do aceitável. Às vezes passa, mas pronto, mas uma pessoa ainda compreende, né? Sim, compreende, tolera até certo ponto. Tolera até certo ponto. Agora, pá, o que eles estão a fazer, isso já é demais, já é too much, tipo, já estamos a chegar a um patamar que, quer dizer, as salas ficam, não é? Aquilo é absurdo. E depois não ficam inutilizáveis, mas quase. Mas quase, porque aquilo, então, limpar aquilo deve demorar a sua dose de tempo. Um filme inteiro de Minecraft, pelo menos. Exato, ou seja, eu acho que aqui já estamos a entrar num ponto um bocadinho mais complexo no que toca ao Minecraft do que aqueles que estamos a falar. Os pontos que nós estamos a falar são pontos interessantes e que fazem sentido aqui para o caso, mas este é um caso que se leva, vai a um ponto muito mais grave. Sim. Lá está, porque nós já tivemos situações, por exemplo, o No Way Home, lá está, o No Way Home não. Eu há muitos anos atrás, a Cris foi ver, ela ia ver sempre os Twilights e ao cinema. E nós fomos ver também, e depois eu eventualmente acabei por ir ver alguns, não é? Principalmente os últimos. E quando fui ver um deles, eu acho que foi o último, se não estou enganado, há uma cena do filme que depois a Cris explicou-me que aquilo, pelos vistos no livro, é completamente diferente daquilo que está no filme. E há uma cena no filme em que, tipo, ao meu lado, nesse filme aquilo estava tão esgotado que nós tivemos que ficar sentados, não lado a lado, mas eu atrás da Cris e o pai da Cris também foi e ficou atrás de nós, tipo, ficámos tipo em fila na vertical. E ao meu lado estava uma rapariga tipo a chorar compulsivamente, tipo, ela parecia que tinha perdido os familiares todos. Pá, só que lá está, tipo, pronto, ok, tipo, é daquelas situações que, como nós estávamos a dizer há bocadinho, uma pessoa tolera. Ela não estava propriamente a espirrar para cima de mim, ou tipo a suar-se para cima de mim, ou coisa assim do género. Estava simplesmente emocionada com o filme e estava ali no seu cantinho, pronto. Tolera-se. Agora, quando já se afeta a sala toda dessa maneira, com baldes de pipocas a voar e galinhas por dentro da sala. Galinhas, mano, galinhas. Eu estava a ver aqui um vídeo que isto chega a um ponto em que tens o Jack Black a aparecer numa sala de cinema, assumo que foi na América, mas o Jack Black entra numa sala de cinema a dizer no throwing popcorn and absolutely no chicken jockey. Estás a ver? Tipo, para fazer o contra-trend, né? A estrela do filme chegar a dizer, pessoal, calma, não tirem pipocas, não façam isto. E claro que esse vídeo do Jack Black a ir à sala de cinema não fica tão viral como o gajo com uma galinha a levantar a galinha, né? Mas já é uma tentativa
de acalmar os ânimos. Epá, mas eu vou um bocadinho mais longe. O pessoal só reage desta maneira porque o filme não é bom. O filme é uma valente bosta mesmo. E, portanto, o pessoal está a ir ver o filme com o intuito só de participar no mime. Porque se o filme tivesse uma história minimamente decente, as pessoas perdiam-se na história. Mas não estás perdido na história, estás à espera que venha aquela frase, estás à espera que venha aquele momento, só para fazeres a tua javardice e filmares e pôs nas tuas redes sociais porque és bué da fixe. Isso aí eu não concordo. Porque O filme é bom, o filme é mau. eu ainda não vi o filme, não sei dizer se é bom ou se é mau. Agora, obviamente que tens aí muita gente que vai só para vou fazer isto que é para ver se fico viral, mas pronto, não concordo com o facto com aquilo que tu disseste de o pessoal só está a fazer isto porque o filme é mau. Porque se nós formos ver em termos de. Já nem sequer estou a falar de audience scores no Rotten Tomatoes, nem nada disso. Mas o melhor indicativo que tu tens sobre se um filme poderá ser bem sucedido ou não é o Cinema Score nos Estados Unidos. Que é basicamente eles assim que acaba uma sessão param-te à saída do cinema e tu tens de responder a um questionário. Pronto. E este é um filme que normalmente a Cinema Score, se tiveres uma nota de B para cima, significa que o filme é bom e que tem pernas para andar, por assim dizer. É mais B+, mas B ainda é aceitável. E este teve um B+, se não me engano. Portanto, as pessoas que foram ver o filme gostaram do filme. E isto mesmo antes de começarem a sair estes memes e isso tudo. Portanto, eu não acho que aquilo que tu tenhas dito seja exatamente Pelo menos correto. inicialmente. Agora Exato. poderá É ser. isso. Agora poderá Agora ser. no momento. Agora poderá- sim. Sim, o que tu Eu estás a acho, dizer eu acho que faz são sentido. duas coisas diferentes, porque o filme ganhou tração por essa razão que estás a dizer, mas o filme não continuou com a tração por essa razão, porque, imagina, o CinemaScore, pronto, estás-me a explicar como é que funciona, eu acredito, mas vamos ver, por exemplo, as notas no Letterboxd. No Letterboxd tu tens uma curva de distribuição normal a ir para o 2, 2,5, e depois de repente tens bué de notas no 5. E isto acontece porque as pessoas vão ver o filme e para elas é aquele meme, é a maneira como a coisa como o filme reage nelas, né? Ou como elas reagem ao filme. Não é um atestado à qualidade do filme em si, que é válido. Uma pessoa pode dizer este filme é mau, mas eu adoro, e como não tenho uma métrica bem calibrada, vou dizer que é um 5. É ok, ninguém precisa de ser crítico de cinema, mas a verdade é que tu tens muita gente que sai da sala de cinema de Minecraft a dizer eu diverti-me para caraças a ver este filme, e é justo, tu te divirtas, porque aquilo pode ser divertido. Eu diverti-me para caraças a ver este filme, portanto vou dar um grande score a este filme. Só que, objetivamente, o filme é mau. Agora, pode ser mau e tu gostares, certo? Mas as pessoas quando vão avaliar não sabem fazer essa distinção como um cinema-goer. Sim. E quando eu digo que o filme é mau, o meu comentário está exatamente na parte do conteúdo do filme, nem tanto na forma. Porque o conteúdo do filme, do Minecraft, não se sustenta de maneira nenhuma em que mantenha a audiência engaged pelo conteúdo. Tu não estás preso à história. Aliás, tu começas a ver o filme, tu sabes como é que o filme vai acabar. Consegues, é um padrão, é feito por ChatGPT autêntico. Tu não precisas de ter mais do que 10 de QI para perceber como é que o filme vai suceder. E, portanto, não há ali nada no filme que te esteja a puxar a estar atento, a estar escalado, a não pegares no telefone, a não atirar as pipocas. E, portanto, quando eu digo que o filme é mau e por isso é que isto acontece, é exatamente isso que eu estou a dizer. Porque como o filme não é bom, como o filme não é engaging, como a história do filme não é interessante, o pessoal está no filme mais como This is a good time for me, e depois, claro, os memes ajudam, e depois, claro, a falta de etiqueta também ajuda. E isto é a tempestade perfeita para teres um filme que eu acho, e continuo a dizer, que é absolutamente horrível, a ter os resultados que tem, porque leva as pessoas ao cinema. E isso é ok. Mas, pá, filmes maus podem ter todo o sucesso, mas este exagero que está a acontecer já é mesmo tipo, porque o filme não tem nada para te oferecer. Porque tu sabes, a partir do momento em que o Jack Black diz na sala de cinema Chicken Jockey e pipocas vão, os gajos vão parar o filme. Tu não vais acabar de ver o filme. As salas de cinema estão a parar os filmes, estão a desligar o ecrã,
vão expulsar toda a gente. Há gajos que se calhar não estão lá por maldade e vão levar por tabela. Mas tu sabes que tu não vais acabar de ver o filme. E se tu estás a ter essa atitude no filme... sou professor. Então, okay. Outro problema de cinema. Outro problema de cinema. Outro problema de cinema. Se tu estás, deixa-me só acabar. Se tu estás a ver o filme sabendo que não vais passar daquela cena apenas porque és regido daquela maneira, é porque o filme não te interessa nada. Tu não queres saber como que o filme acaba sequer. Sim. Tu queres só estar lá presente para aquilo. E por isso é que eu digo que o filme é mau e por isso é que transmite estas reações. Deixa só complementar essa questão do cinema score, porque é uma maneira de avaliar o filme completamente do Rotten Tomatoes. Isso aí são os críticos a fazer, não é? Malta completamente que... Desculpa, falta o teu adjetivo. Completamente diferente. Sim. Okay. De Rotten Tomatoes são os críticos que fazem. Malta que faz o Audience Score é que tem uma conta de Rotten Tomatoes e faz, né? O IMDb também, o Letterboxd também. E o Cinema Score é tipo, são as polls que eles fazem à saída do cinema nas primeiras sessões, ou seja, foi a malta que comprou o bilhete e que queria ver o filme, ou seja, são os fãs do filme. Ou seja, assim, é mais tipo uma cena de gerir a expectativa de quem queria ver mesmo o filme. E portanto é que a maioria dos... Quer dizer, não digo a maioria, né? Tipo, a Branca de Neve, de certeza que o Cinema Score foi um bocado baixo. Mas muitos filmes que realmente os fãs estão tipo, satisfeitos com a expectativa, né? Conseguem gerir a expectativa. A Branca de Neve foi um... Deixa-me ver. Pá, se tivesse a adivinhar, é tipo um C ou uma cena assim. Não, foi um B+. Um B? Então pronto. O problema da Branca de Neve é que não tinha pessoas suficientes a sair da sala de cinema para dar a nota. Sim, porque o box office de abertura foi tipo 30 e tal milhões, por isso. Aliás, o Branca de Neve acho que ainda nem sequer chegou a 200 milhões a nível global. Exato, nos Estados Unidos não vai passar os 100 milhões. Não vai passar os 90. Pois, exato, estava tipo 80, eu vi isso hoje, que ele está ao caso muito feio. Mas olha, só um bocadinho completando esta cena, tipo, a Sony vendo esta cena toda do Minecraft e lançando hits incríveis como Morbius e como Madame Web, está tipo, it should have been me. Mas é engraçadíssimo. Aí está, esta é a cena que eu estava a dizer no início, da cultura dos memes que tu não podes forçar. Começou toda a cena do Morbius, do It's Morbin Time. Isso tornou-se meme após o filme fracassar. O que é que a Sony foi fazer? Foi relançar o filme nos cinemas, esperando que os memes alimentassem um bocado mais o box office. Não aconteceu. As pessoas não quiseram ver o filme, apesar dos memes e apesar do It's Morbin Time. A Sony está tipo... Mas é que tipo, tinha material... Eu acho que se tu fosses comparar tipo, a qualidade dos filmes e os diálogos memeable, estás a ver? Foi tipo por bué azar da parte da Sony que isto aqui não viralizou. Para teres tipo malta tipo, simplesmente a gozar com o filme dentro da sala de cinema, porque o problema é que o malta do Morbius e da Madame Web estava a gozar com o filme fora da sala de cinema. Estes aqui estão lá dentro da sala de cinema a criar o caos. Uma situação ligeiramente diferente. Ligeiramente um bocadinho chato para a Sony. Mas isto aqui, infelizmente, não acontece só com o Minecraft. Aliás, há um vídeo, esse aí acho que é a coisa mais ridícula que eu já vi em toda a minha vida. Porque, por exemplo, no filme do Minecraft também tens a parte do Flint and Steel, que há pessoal que acende já não sei o que no meio da sala de cinema e pronto. Mas há um reel que anda por aí a circular. Inicialmente foi dito que era numa sessão do filme do Minecraft, mas não, foi já tem alguns anos, que foi na Índia, em que literalmente acenderam fogo de artifício no meio da sala de cinema. Eu pensava que tinha sido no Minecraft. Tens pessoal a fugir a 7 pés, porque literalmente levaram fogo de artifício para dentro da sala de cinema e acenderam. E a malta, isso aí está-me daí eu ter feito aquela pergunta no início, que é: será que, porque vamos ser sinceros, isto não, uma vez que não está a ser feito nada para mitigar esta situação, isto tem tendência a piorar e tem tendência a acontecer muito mais recorrentemente.
daí eu ter perguntado, a minha primeira pergunta foi: será que a forma como vemos cinema está morta? Ou está a morrer? Ou será que ainda há alguma salvação? Mas sim, eu interrompi, Ted. Eu acho. Ok, mas antes de ir aí, só dizer que eu ia para dizer uma coisa que é. Os americanos, principalmente, chegou a um ponto que eles se sentem à vontade para fazer coisas como nós víamos em filmes paródia há uns anos atrás, como é o caso do Gritos, em que tens tipo Exato. situações destas já acontecer no cinema, realmente. Mas é num filme que está a gozar com imensas coisas. Tipo, que tu vês a exibição do Stab, acontecem lá coisas destas, pipocas a voar, tipo, uma morte, tudo acontece naquela sala de cinema. Uma esfaqueada, pronto. E no meio disto tudo perdi-me aqui um bocadinho. Estavas a perguntar, desculpa. Será que... Porque isto aqui estar morto, vai... Exato. O visionamento, como nós vimos. Eu acho que não. Eu acho que isto aqui são coisas... Apesar de serem mais comuns agora, pela cultura do meme e assim, eu acho que ainda é uma percentagem muito reduzida de filmes que leva a este tipo de situações. Acho que ainda não é uma situação que vai acontecer só porque aconteceu agora no Minecraft. Todos os filmes a partir de agora vai acontecer uma coisa destas. Não estou a dizer todos os filmes, mas... Eu sei. Mas é possível sim é que haja um maior à vontade para que num próximo lançamento ao estilo do Minecraft, por exemplo, imaginemos, anunciam agora um filme do Fortnite. Ui. Eu vejo perfeitamente a acontecer exatamente a mesma coisa. E de certeza que esse filme também vai ter o Jack Black, por alguma razão. Exato. Não consigo vê-lo. E é que neste momento, com a situação como está, ainda vejo isso acontecer mais rápido e com mais à vontade. E ser logo uma cena pensada sequer antes do filme sair. Já está tipo a malta a pensar como é que vai fazer vídeos para o TikTok no cinema. Isso sim, agora acho que ainda é um grupo de filmes muito pequenino onde isso possa acontecer. Mas não sei, tipo, isto é sempre muito relativo, não é? Nós aqui estamos sempre a mandar bitites. Mas eu acho que na grande maioria dos filmes acho que não há... existe a falta de respeito de algumas pessoas nos cinemas, mas isso já existe há imensos anos. Não tem nada a ver com novos nem com velhos. Às vezes é com malta mais velha, às vezes é com malta mais nova. Eu já apanhei malta, tipo, a abrir o jornal, coisas Sim, assim. A minha sessão de estreia do Flow era essencialmente pessoal mais velho que não se sabia comportar, não era os miúdos. Uma vez Lá tinha um está, velho tipo- a dormir ao meu lado. Mas dormir, dormir. Estava a Dormir ressonar. é o menos caótico que tu podes estar numa sala de cinema. Yeah, mas estava a ressonar. E lá está, era claro. velho. Isto aqui não Estás são a só ver, nessa malta não. estás a ver uma cena de suspense em que tipo, olha, imagina, no meio do A Quiet Place, toda a gente calada na sala de cinema e de repente só ouves. Experiência imersiva. Experiência imersiva. Muito chato. Não, obviamente ressonar não é kosher, né? Mas imagina, se uma pessoa não tiver a ressonar na sala de cinema, pá, não estás a incomodar ninguém, né? Sim, Sim, se tivesse eu a dormir sim. não ia ressonar. Se calhar, Agora se fosse o pintinho já não pode ir no fogo. Pronto, Não, mas pronto, é assim, eu fiz aquela pergunta porque nós temos visto cada vez mais um abandono das salas de cinema, ou seja, a quantidade de pessoas que vai ver um filme aos cinemas é cada vez menor. E isto aqui é transversal a qualquer tipo de filme. Opa, eu não sei até que ponto. Eu sei que se calhar é uma visão muito pessimista e catastrófica das coisas, mas eu não sei até que ponto é que, porque se nós formos a ver os últimos filmes que tiveram assim um bom box office foram todos filmes mais virados a grandes eventos cinematográficos. Sim, mas eu Tens acho que agora isso aí... a história do Minecraft. Pronto, tens ali alguns que Sim. escapam um bocadinho
essa regra. bolha, mas Mas eu acho que aí já são outros fatores que levam a que os filmes sim, não sim, sim, estejam. não estou a dizer o contrário, Esta mas situação pode, claro, ajudar a que algumas pessoas digam é assim que se comporta no cinema, então já não volto mais ao cinema. Sim, isso provavelmente acontece com uma outra pessoa, mas eu acho que o facto das pessoas estarem cada vez menos a ir ao cinema e a ver os filmes no cinema, acho que tem outros sim, fatores, que, obviamente tem alguns outros que eu nem fatores, sequer sim. compreendo, porque há alguns que eu nem sequer compreendo, porque eu conheço literalmente pessoas, não, isto eu não estou a falar de cor, não estou a falar de coisas que li num comentário da net. Eu conheço pessoas que me dizem: isto eu não vou ao cinema porque isto agora é sempre a mesma coisa, são super-heróis e é isto e é aquilo e é a repetição do mesmo. E depois eu digo: então e foste ver este filme? Não, que filme é esse? Lá está, tipo, então quer dizer, afinal, tu não estás por dentro de nada e achas que o cinema é só isso. Quando há imensos filmes a sair que não têm nada a ver com o que as pessoas acham. Eu acho é que, lá está, o cinema genérico, vamos chamar assim, não estou a falar que é o cinema mau, atenção, não é isso que eu estou a dizer, é o cinema normal, o blockbuster, tornou-se uma cena de todos os momentos. Ou seja, já não há. Antigamente, eu lembro-me que nós chegávamos à época de verão e a primeira coisa que nós pensávamos, ok, vêm aí os blockbusters de verão. Tu, até ao verão, tu não tinhas blockbusters. Praticamente, tu não tinhas nada a Sim, sair. Tinhas uns filmes que iam saindo e depois no verão tinhas ali 2 ou 3 grandes filmes que te enchiam o verão e depois, no final do ano, tinhas ali mais uma coisita ou outra que dava ali grande boost. Para acabar o ano em grande, principalmente por causa do Natal, blá blá blá, e não sei o quê, das férias, daquelas feriados todos que a América tem ali em novembro e dezembro. Pronto, ou seja, tinhas ali aquele boost no final do ano. Não é como agora não, agora tens quase um blockbuster por mês. E isso faz com que banalizou de tal maneira essa ideia de filme grande que o pessoal tipo acha que é só isso que existe, que não há mais nada, porque não há espaço, porque mais nenhum filme tem espaço nas salas de cinema. Os filmes são todos comidos porque sai um Snow White que é badalado como o caraças porque é péssimo ou porque ninguém gosta dele, não interessa, é badalado na mesma e acaba por consumir todos os outros filmes que podiam ter sucesso naquela altura dele. Sai um Minecraft que está tipo, a deixar toda a gente maluca, que come exatamente da mesma maneira todos os filmes que podiam ter algum sucesso e que seriam filmes que realmente mereciam esse sucesso. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. Ou seja, já não tens essas fases do ano que caracterizavam tão bem o cinema e está tudo muito mais genérico e espalhado pelo ano e faz com que não haja espaço. Tu neste momento não tens espaço no ano para meter filmes que podiam ter algum. Eu lembro-me há uns anos de ir ao cinema e ver alguns filmes um bocado à surpresa. Tipo, eu nem sabia que eles existiam. Eu chegava, por exemplo, em janeiro, chegar ao cinema e do género, pá, o que é que eu vou ver hoje? Não havia nenhum filme que eu olhasse para a lista e dissesse, ia, man, este aqui é o grande filme deste mês. Não havia. Tipo, tinhas 10 filmes no cinema e tu chegavas lá e dizias, ok, vou descobrir o que é este. E de vez em quando era uma bosta, de vez em quando era uma surpresa muito agradável. Lá está, tu agora já não há espaço para isso. Tu tens tipo, todas as semanas tens a porra de um filme que rebenta Yeah. com o calendário e dá cabo de tudo o resto. é por isso que obviamente que nesta opinião eu estou errado, mas não sei até que ponto é que não estarei certo. Eu já explico. Ok. Eu já explico. I'm engaged. Estou Eu curioso agora. acho que o principal problema é que isto só acontece nas grandes cidades. Tens, se não me engano, 4 destes cinemas. É por isso que eu acho que cada vez mais, e isso foi uma das coisas que eu reparei no Porto, pelo menos, tu tens, por exemplo, o Cinema Trindade, que nos últimos anos tem tido recortes de espectadores, mas isto todas as semanas, praticamente. Yeah. O que é que eu acho que poderá vir a acontecer num futuro próximo? Ou se não for um futuro próximo, pelo menos
não assim, não tão longínquo. Vai ser precisamente, tens essas salas de cinema que neste momento são especializadas e às vezes nem sequer têm estreias todas as semanas porque estão a passar filmes de 1900 e troca ao passo, mas acho que vais passar a ter um bocadinho essa divisão dos filmes, em que, ok, os filmes que são eventos vão para as salas de cinema de Nós, Castelo Lopes, etc, etc. E depois vais ter esses cinemas em que, ok, não querem ver aquilo, têm todos os filmes que saíram esta semana que pronto, que não caem nesse termo de filme-evento. Porque o problema é que cada vez mais eu estou a ver os estúdios a apostarem neste tipo de filmes. Isso é que me está a assustar. Por isso é que eu fiz várias vezes aquela pergunta do será que a forma como vemos um filme no cinema está a morrer? Porque eu vejo cada vez mais estúdios a apostar em filmes que podem gerar este tipo de reações. Porque lá está, tem que haver sempre um grande blockbuster a cada 15 dias. E tu se antes tinhas a Disney a pensar, ok, este ano vamos lançar um grande filme em novembro, está feito o ano. Para o ano lançamos Hoje em dia 4 não ou dá. 5 filmes medianos, não precisam de ser grandes blockbusters, está bom. No ano, passado 2 anos, é que vamos outra vez com um grande blockbuster a meio do ano. Agora não dá, tipo, a Disney tem tipo 20 blockbusters em 3 meses. Yeah. Ficas tipo, ok. Não, Como é que eles têm a própria Disney? Ok, só pensando no globo da Disney. A própria Disney nem sequer dá espaço aos estúdios deles que fazem filmes mais pequenos de terem sucesso. Como é que um filme como O Amador, por exemplo, que é um filme que está lá mais dentro daqueles estúdios mais pequenos da Disney, que acho que está na 20th Century Studios, se não estou em erro, mas pronto, está num dos estúdios da Disney, ou um filme qualquer que venha do Searchlight, por exemplo, onde é que eles o enfiam? Com tantos filmes que eles têm a sair por ano, onde é que eles conseguem meter esse filme para ter algum sucesso no calendário? Pronto, e depois acabam por ser aqueles filmes que são filmes feitos para prémios, que é o que nós chamamos que são filmes feitos para prémios, que depois acabam por sair nos países, em quase todos os países, completamente fora das datas, porque tipo, é quando fica mais barato para os meter cá, porque os cinemas sabem que para terem algum sucesso com esses filmes tem que ser na altura em que eles estão nomeados, porque senão não vão ter sucesso. E às vezes lá calha, é muito raro, por exemplo, aqui em Portugal, tu tens um filme nomeado a Oscars que não sai em fevereiro ou em janeiro desse ano. Sim. Às vezes acontece, mas isso é porque foi uma surpresa ao filme e ninguém estava à espera, ou então porque é um Oppenheimer da vida, ou assim uma coisa que já toda a gente sabe automaticamente, pronto, que são filmes de realizadores quase certo que têm nomeações, mas a não ser esses casos, a maior parte dos filmes chega só em janeiro e fevereiro, porque é a maneira que eles têm desses filmes terem algum sucesso. O filme brasileiro, o Ainda Estou Aqui, eu tenho, epá, é diferente, porque é um filme brasileiro, nós até apoiamos bastante o cinema brasileiro, cá em Portugal, e até gostamos bastante. Mas não me admira que se ele saísse no ano passado, a meio do ano, se calhar tipo, ia passar muito mais despercebido. E tipo, não ia ter Ele teve número 1 cá em Portugal para aí um mês. E se calhar se saísse no ano passado, tipo numa data aleatória, em agosto, por exemplo, se calhar ia estar tipo. Atenção, ia ser agosto número que já 1 não é sim. um mês típico Sim. de blockbusters neste momento. Mas pronto, se calhar ia ter sucesso tipo no fim de semana de estreia e pronto, e a coisa passava, e depois iam-se lembrar dele quando ele fosse nomeado outra vez em janeiro ou fevereiro. Como saiu nesta altura, teve mais sucesso. E quem diz esse diz os outros todos, o Flow, por exemplo, e por aí fora. Claro que depois há sempre exceções, isto não é regra, obviamente, como eu estava a dizer há bocado. Nós temos muitos filmes, Oppenheimer, Dune, o Wild Robot, os filmes de animação, aqueles filmes maiores da Pixar e da DreamWorks e não sei o quê. Isso tem lançamentos a par com a América, mas isso é porque são estúdios que cá já é aposta mesmo, independentemente se são para prémios ou não são, depois podem ser ou não para prémios. Pronto.
Agora, isto é uma situação um bocado complexa e complicada e eu, mais uma vez, eu não sinto que compreenda muito bem como resolver aqui algumas coisas para que as pessoas percebam que há mais cinema além daqueles blockbusters que saem todas as semanas. Sim. E então, como as pessoas agora ainda estão mais, o streaming tem mais força, o pessoal está mais focado em ver as coisas em casa, ainda torna isso mais difícil. Porque, pronto, se não forem aqueles blockbusters de casa, né? aqueles grandes filmes que saem na Netflix e da vida e por aí fora, depois os outros são uma porcaria. Depois, se calhar, o pessoal pensa que no cinema também é assim. Tipo, que à exceção dos blockbusters, o resto é treta. Mas é diferente, não é? Porque os orçamentos para cinema tendem a ser ligeiramente diferentes, dependendo dos casos, obviamente. Isto há sempre exceções, eu nunca estou a falar como regra geral. Mas os orçamentos para cinema em filmes mais pequenos, geralmente, são diferentes dos filmes mais pequenos da Netflix, que são mesmo mais pequenos. Sim. Ok. Yeah. Acho que já tivemos assim uma boa conversa sobre este tema. Vamos ver se haverá episódio número 3 ou não. Esperemos que não, mas poderemos sempre voltar a este tema. É como é pera, desse eu não quando sair o estava no Fortnite. episódio em que isto se falou, não é? Do tema o primeiro episódio disto, tu estás a dizer, porque tu falaste que isto aqui era uma segunda parte, não é? Ah, sim, Exatamente. como ver cinema, é verdade, é Como verdade. ver filme. Eu não estive nesse episódio. Yeah, é Foi o verdade. episódio do verdade. nascimento do Luís. Por isso Verdade. eu não tive Mas nesse episódio. este aqui é daqueles que tipo, nós até parecemos meio daquele pessoal de terceira idade que é tipo, isto agora, tipo, parece sempre os Não, gajos e é que que- a conversa vai Não, ser. mas o problema é precisamente esse. É que se tu reparares, nós fizemos um episódio há um mês atrás e parece que obviamente não havia esta necessidade, mas em parte havia de fazermos um novo episódio sobre isto, por causa dos acontecimentos agora do Minecraft. E tipo, só passou um mês. Yeah. Isso é que está a assustar-me um bocado, entre aspas. É Sim, só porque esse é mais episódio, isso. e esse episódio também nem era bem isto em específico, era tipo, ver filmes no cinema, é tipo experiência diferente do que ver em casa, ou ver acompanhado. Exato. Havia assim mais nuance, mas tipo, este aqui é mesmo daqueles filmes e daqueles casos que tipo te levam a. Nem é preciso nós Exato. desviarmos Sim, muita sim, conversa para ir para lá. Isto aqui é mesmo um tema que está a acontecer agora. Sim. Portanto, yeah. Muito bem, muito bem. Então, damos por terminada esta discussão do nosso tema. Portanto, esperemos que não haja uma parte 3 deste tema, Mas é como eu estava a dizer, vamos quando ser, sair o vamos ser Fortnite. sinceros, muito provavelmente vai haver. Vamos então ver os trailers da semana. Trailers e notícias. Vamos ver uma trailer? Let's look at a trailer. Muito bem, então, em termos de trailers novos esta semana, temos o trailer de Mission Impossible The Final Reckoning. Eu não vi o trailer, mas sei que saiu o trailer. Eu vi vi o o póster. trailer há muito tempo atrás. Mas não saiu agora o O primeiro trailer que trailer. aparece no cinema. Não, já saiu um trailer há imenso Ah, sim, tempo. O primeiro faz trailer sentido já saiu que- há bastante tempo. Yeah, é verdade. Saiu foi um segundo teaser, se não me engano, esta semana. Sim, que é aquele que não é o trailer que tem o avião de patas para o ar, com o Tom Então se Cruise calhar é agarrado esse. Yeah. ao É avião. isso. Yeah. E temos também um trailer de Eddington. Isto aqui eu também não vi o trailer, mas é uma boa notícia porque é um filme do Ari Aster que acho que vai ter estreia em Cannes. Que também isso era. Na verdade, tu só escolheste por causa do Ed, não foi? do Ed. Eddington. Yeah. Mas ias dizer mais alguma coisa? Não, eu não cheguei a ver o trailer, mas como é um filme do Ari Aster, despertou o meu interesse. Muito bem. Em termos de notícias da semana, isto aqui foste tu que colocaste, não foste, Edu? Yeah. Então foram anunciados os filmes do Festival de Cannes.
Sim, lá está. Um desses foi o Eddington, do Ari Aster, e depois houve aqui alguns que também despertaram o meu interesse, que eu não sabia que estes realizadores iam lançar filme deste ano, que é um filme do Wes Anderson, que eu acho que nós não chegámos a falar naquele episódio que falámos destas estreias de 2025, no filme do Richard Linklater. E depois outros que também achei interessante. Vamos ter o directorial debut da Scarlett Johansson, primeiro filme que ela vai realizar, que vai estrear em Cannes, mas não na corrida ao Palme d'Or, vai ser na secção Un Certain Regard. E também o directorial debut do Harris Dickinson, que é tipo aquele ator que agora parece que está em todo lado vai realizar um filme. Uau, escrito e realizado por Harris Dickinson. É tipo mais aquela cena daí, props para o gajo, que agora estava em todo lado e pronto, e vai se estrear também na realização. Mas não sei assim detalhes do filme. Sei que o filme da Scarlett Johansson vai ser, a personagem principal é protagonizado pela June Squibb, ou seja, vai ser uma idosa. E pronto, e é a única coisa que eu sei. Muito bem. E a notícia mais fresca desta semana foi então a confirmação de 6 nomes para a nova série de Harry Potter, que vai começar em 2026, sim, 2026, na Max. Temos então John Lithgow como Dumbledore. John Lithgow que já participou em vários papéis, mais recentemente no Conclave, filme nomeado a Oscar. Temos também Papai Saído como Severus Snape. Esta contratação que foi assim um bocadinho polémica. E ainda está a gerar alguma polémica. Vamos ver como é que isto vai correr. Pelo bem do ator, eu espero que ele faça um excelente trabalho. Exatamente, exato. Eu acho que é mais, isso. Porque nós podemos vir a dizer, isto não ficou bem, mas pelo menos se ele fizer um excelente trabalho, nós podemos dizer, pronto, ok, mas isto não ficou bem, mas ele fez um grande trabalho. Sim, ele tem obrigatoriamente de fazer um bom trabalho. Porque... Todos eles têm, não só ele. Todos eles têm. Mas ele tem uma particularidade. Mas ele tem essa particularidade, porque... Ele está num espectro diferente. Se não correr bem, mas se não correr bem e ele fizer um bom trabalho, a culpa vai para o estúdio. E vamos esquecer que ele fez a cena. Se não correr bem e se ele não fizer um bom trabalho, muito provavelmente a culpa vai para ele. Pois. O problema é esse. Vai ser giro. Eu vou gostar de ver os próximos tempos. Pois. Depois tivemos também Janet McTeer como Professor McGonagall. Quem viu The Menu consegue reconhecer esta cara. Era a crítica de culinária do filme, do The Menu. Temos depois Nick Frost como Hagrid, de filmes como Hot Fuzz e Paul. Primeira coisa que a Cristiana me diz, mas ele não é bem baixinho. baixinho. A primeira cena que ela me disse. Eu disse, mas também me metem umas botas, tipo, não é por aí. Sim, o Robbie Coltrane tinha de utilizar plataformas uma coisa assim. Temos também Paul Whitehouse como Filch, ele que apareceu em várias séries na BBC. E temos também Luke Talon como Professor Quirrell, este último que é maioritariamente ator de teatro. Tirando o tema óbvio, o que é que tem a dizer assim destes atores? Se já conheciam alguns trabalhos de alguns, se não... E tirando também o Nick Frost e o John Lithgow, porque são os nomes mais sonantes. O que é que estão assim à espera? Que é que... acho que sem dúvida a notícia que mais fez correr tinta foi mesmo a do
o senhor. Do papai Pop. esse Yeah. saído. E os outros, pronto, são atores assim mais, não digo desconhecidos, mas pelo menos não com tanta relevância, né, como o Nick Frost e o John Lithgow, mas eu estou mesmo na perspectiva de deixar ver como é que eles desempenham o papel e, claro, obviamente, estar à espera de Terry Crews como Hermione para o meu sonho se concretizar. Bom, Terry Crews como Hermione. E já agora The Rock como Ron Weasley também. Isso aí, Sim, Yeah. duvido que vá acontecer. No entanto, um gajo não pode desistir existem alguns zooms que o Voldemort possa ser o Cillian Murphy. Isso era incrível. Isso era muito interessante. Pronto, pelo menos acho que já está em conversações, acho que ainda não está definido, mas há uma grande possibilidade. Okay. Muito bem, então estes foram os trailers e as notícias da semana, portanto vamos já passar para a próxima parte do nosso podcast. Este episódio vai ser assim mais curtinho porque não vamos ter tantos temas para falar. No entanto, vamos já para o Director's Cut para falarmos então de Severance e Black Bag. Director's Cut! Muito bem, Severance Season 2, quem viu foi o Pintinho e o Ed. Eu sinto que esta temporada teve tipo 35 episódios para mim. Porque para ti meio que teve, não é? Sim, Exato. é que Viste 2 vezes. a quantidade de vezes que eu tive que cortar nos episódios e parar de ver e voltar a ver, passado um bocado e depois parar outra vez e depois voltar atrás porque não tinha apanhado tipo 10 minutos. Foi muito complexo ver esta temporada. Mais complexo do que eu esperava, mas pronto. Pá, gostei. Eu acho que a primeira temporada eu gostei muito, principalmente do quão intrigados nós ficamos no fim. Tu chegas ao fim da primeira temporada e não fazes ideia de porra nenhuma. Estás tipo, tão confuso como quando começaste. O que é giro porque tu podias dizer, mas devia ter um fecho aqui. Não, assim está bom, porque eu quero mais. E mesmo que não houvesse mais, eu ia ficar a pensar naquilo, ia ficar tipo, oh meu Deus, como assim não há mais? E agora? O que aconteceu? Um bocado tipo o final do Inception. Estão a ver? Tipo, aquela cena tipo, que tu não sabes muito bem o que pensar. Pronto. Esta segunda temporada começa a explicar muita coisa, mas ao mesmo tempo não explica nada. Também é a mesma coisa. Eles deixam-nos tão confusos quase como na primeira. Mas eu senti que nesta segunda season havia muito mais contraste entre momentos de comédia, drama, até a mesma ação, entre algumas aspas, e suspense e assim. Ou seja, na primeira temporada parecia que estava um bocadinho tudo dentro da mesma temática, dentro da mesma estrutura. Esta aqui senti que cada episódio quase que nos puxava para uma coisa diferente. O que foi diferente e interessante. Mas há realmente episódios que são mais focados na tensão e na quase criminais, em certa forma. Há outros que são mais dramáticos e mais pesados e mais fortes no que estão a contar, e depois há outros que são mais galhofa e tu não sabes muito bem o que é que está a acontecer. Pronto, eu senti que que é um bocadinho mais distribuído dessa forma. Isto não é um ponto negativo, simplesmente é uma forma diferente de contar a história. Mano, e depois tenho que dizer, o último episódio foi o único que eu vi sem cortes nenhum. Tipo que vi. Ao menos isso. Completo, sem paragens, sem nada. Foi o único que eu consegui ver assim. E o último episódio, mano, foi de uma loucura, porque a série começava a encaminhar-se para aquela... Já a primeira temporada, eu acho que qualquer pessoa que viu a primeira... Qualquer não, mas muitas pessoas que viram a primeira temporada podiam começar a pensar que, ok, temos uma pessoa que no mundo real é assim, mas depois quando passa naquele elevador fica de outra maneira. É outra pessoa completamente diferente. Isto vai criar um conflito qualquer eventualmente.
principalmente para onde a história se estava a encaminhar. E esta segunda temporada começa a elevar esse conflito de uma forma completamente astronómica. Então aquela cena com a câmara de vídeo, man, aquela cena é deliciosa. Eu adorei essa cena. É deliciosa. Que aquilo, quando eles a falarem um com o outro, e eu acho que está muito bem estruturada. E lá está. E cria-se exatamente esse conflito. E a última sequência da série, do episódio, eu estava tipo bué dividido. Eu não sei. Eu senti-me quase como ele. Naquela ideia de... mas porque é que não... O meu primeiro pensamento foi, porque é que não vais para a porta? Mas depois pensei, espera, porque é que não ficas aí dentro? Tipo, tens tanta validade para ir para a porta como tens para ficar aqui dentro. O que é uma dualidade é complexa. E eu acho que esta série faz tudo muito bem, como fez a primeira. Sinto que esta série fica a precisar mais de uma próxima do que a primeira ficou. Ok? Eu não digo que a primeira também não precisasse. No fim eu fiquei com dúvidas suficientes para querer mais, mas fiquei mais naquela ideia de, se não houver mais que se lixe, estou feliz. Esta aqui eu sinto, agora com este final eu sinto que preciso mais. Preciso mesmo de mais. Já não fico satisfeito em ficar por aqui. Pronto. Mas já sei que já está a terceira temporada confirmada e que eles vão fazê-la, por isso está tudo bem, estou tranquilo. Mas estes são os meus... No meio de todo o caos de ver esta série, e ainda por cima uma série destas tão complexa, e eu vê-la neste caos todo, foi isto que eu consegui tirar. Se me falhou qualquer coisa, pronto, tu deves ter tido mais atenção. Sim, a minha experiência foi mais contínua e eu como eu vos disse, tipo, durante 10 semanas, tu consegues aproveitar diferente esta série vendo de facto à medida que vai saindo, porque depois vais no pós-episódio vais vendo... Big, mete em mute, só favor, só que estou-me a distrair. Desculpa. Estou a dizer Semanal, porque eu imagina, os detalhes que me faltavam eu apanhava no Instagram, não só a nível técnico mas a nível de história, e acabei por conseguir até discutir teorias com outra pessoa que depois vão se verificar ou não se vão verificar. Portanto, é aquela vibe de Game of Thrones, né? Como nós já tínhamos falado antes, é uma comparação perfeita. Eu acho que a série foi muito bem construída. O que faltava na primeira, eles conseguiram melhorar o pacing, conseguiram melhorar o tal equilíbrio que estavas a falar. Concordo muito com a tua opinião no geral. Eu só não concordo com essa parte final que tu disseste. Tu sentiste uma necessidade de mais de uma terceira temporada agora. Eu senti que aquele final, pá, se dissessem assim, não há mais seasons de Severance, eu dizia, ok, aceito, porque ele tomou uma decisão que ficou em aberto, e que, apesar de tu compreenderes, queres desenvolvimento, mas acho que é um final aberto perfeito. Claro que, obviamente que eu quero a terceira temporada. Sim. Fiquei mesmo a sentir que se isto acabasse assim, era um final muito bom, muito forte. Claro que eu gostava de ver mais, mas era um final forte. Eu acho que essa cena que estás a falar da câmara é perfeita em tantos aspectos. E se tu começas a pensar na logística por trás de fazer aquilo, tu próprio, imagina, eu vou fazer isto sozinho, e pá, tu começas a perceber que é engraçado só pelo conceito, mas depois é engraçado porque está a funcionar. É incrível. Eu adorei todos os aspectos técnicos da série, adorei todos os aspectos narrativos da série. Claro que não é uma série sem falhas, e acho que quando eles começarem a fazer mais sentido, quando eles começarem a pôr as cartas em cima da mesa e a virá-las para nós as vermos, porque eu já sinto que são muitas cartas, mas nós não estamos a ver ainda, então isto pode começar a expandir para um patamar muito mais elevado, muito mais interessante, com até possíveis spin-offs e tudo mais. Mas eu gostei, gostei imenso da experiência, gostei de ver a primeira temporada de seguida, gostei de ver a segunda temporada espaçada.
é de facto uma das grandes séries da nossa altura, especialmente agora nos nossos anos 20, por assim dizer. E estou muito entusiasmado que imensa gente está a dar o valor correto à série, muita gente está a respeitar a obra, muita gente está à procura, muita gente está a falar sobre isto. Não, e porque a série não um bocado como nós estávamos a falar com Minecraft, a série podia-se facilmente tornar commercial garbage, com viral trends e coisas assim do género, mas não, tu percebes que há quase uma vibe de indie na série, de quererem manter a estrutura, a originalidade e a vibe em geral. E eu acho que isso está a funcionar muito bem. E claro que espero que a terceira temporada continue isto e melhor ainda mais, porque os atores estão a fazer um trabalho excelente, os realizadores estão a fazer um trabalho excelente, os cinematógrafos estão a fazer um trabalho excelente, a banda sonora, nem te digo nada, a edição de som, bué de pequenos detalhes, tipo, quando tu tens eles a passarem de INI para Auri, tens um si bemol e depois tens um Fá sustenido, mas depois, se tu vais reparar, a Ellie, quando ela desce, não é um si bemol, é um Fá sustenido, dando a impressão de que, pera, ela nunca se transformou naquela altura, por isso é que ela era aquela XYZ. Portanto, estes pequenos detalhes, pois aí está, uma pessoa vê isto e alguém, um maluco, diz, olha lá, aquilo não era o si bemol do costume. E eu, o que é que se está a passar? Oh meu, teorias. E depois, tu dizes, mano, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Para de ser atrasado mental. Episódio a seguir, pumba, na mousse. Eu, como é que tu chegaste lá só por uma porra de um si bemol? E eu adorei isto, eu recomendo mesmo, não sei quando é que sai a terceira temporada, vocês porem-se a par para ver, porque é exatamente esta experiência que eu tive e que adorei ter. E é incrível saber e perceber que esta série vem de uma pessoa que é uma das pessoas que é o Ben Stiller, que é tipo é só uma, sei lá, para mim era a última pessoa que eu pensaria quando olho para esta série que vinha dele, tipo. Mas ele já fez tantas pessoas... coisas, tipo, tão diferentes umas das outras. Sim, completamente. Mas ele é um dos principais criadores desta série, e não só isso, como realiza alguns episódios. Aliás, o último episódio foi realizado por ele. Que é incrível. Aquela decisão final. E tem uns detalhezinhos que tu notas que está lá um humorista a realizar aquilo. É aquele humor subtil sim. Aquilo não é uma piada, mas tem piada. Sim, aquilo não é uma piada, mas é engraçado. A cena da banda naquela de fogo. Tipo, maravilhoso. Mas já tipo na primeira temporada, quando tu tens a cena em que tens o Milkshake a dançar, essa cena tornou-se icónica exatamente pela mesma razão que a cena da banda agora se tornou icónica. Só que está uma cena pequena, até ilustrando que o Milkshake era na primeira temporada um assistant e agora é um manager a sério. E tu tens na primeira temporada foi giro porque tinhas as pessoas a dançar e o Milkshake tinha aquelas danças mesmo tipo groovy, e depois aqui tipo a banda e esses pequenos detalhes, a cinematografia por trás, a comédia inerente, porque aquilo é tão random estar a acontecer, mas que na cabeça de uns isto é o costume, na cabeça de outros isto é a minha função, e na cabeça de outros onde é que eu estou, porque é que isto está a acontecer, e sem uma única palavra a ser dita, enquanto toda a gente está só acting with the face, para mim é incrível. E tu notas, isso foi uma excelente observação, tu notas que há um bom escritor e um bom humorista aqui por trás a dar excelentes indicações cénicas às pessoas envolvidas, e isso é de um valor incrível. Já agora só para dizer que para explicar um bocadinho e deixar um bocadinho mais claro porque é que eu aqui preciso mais de uma terceira temporada do que precisei na primeira. Eu acho que eles aqui, sem dar muitos spoilers, porque o Edu ainda está a ver, mas eu acho ainda que eles comecei, na verdade. abriram aqui uma abriram aqui uma porta na construção da história, tipo uma porta que precisa de ser fechada. Estás a ver? Que na primeira eles não tinham feito. Por isso é que eu estou a dizer que na primeira eu senti mais que, ok, se ficar por aqui está-se bem. Esta aqui, aquela portinha que eles ali abriram, literalmente quase uma porta, mas a porta que eles ali abriram precisa de um fecho qualquer. Nem que seja uma coisa simples. Podia ser nesta temporada, mas precisa ali de qualquer coisa. Agora, há claramente uma mudança de paradigma que tu estavas à espera e não estavas à espera, e que eu, pelo menos, eu não vejo como uma resposta a ser respondida, uma questão a ser respondida, sim. Mas como eu estou bem curioso para saber o que é que vai acontecer a seguir. Por isso é que eu estava a dizer que não como um bichinho na minha cabeça que precisa de ser coçado, mas tipo, imagina, e depois também a temporada acaba quase como se fosse um quadro, né? Com os dois no corredor, as luzes vermelhas atrás, não sei o quê, e depois aquilo passa mesmo para a aguarela e tu pensas,
ok, isto é um estilo do caraças. Se isto acabar assim, acaba em aberto, mas acaba bem. Mas aí está, tu se calhar ficaste, eu preciso isto respondido, e a mim eu estou mais numa de, eu quero saber como é que isto se desenvolve. Claro que a série correu demasiado bem, eu nunca acabo de ver o último episódio da segunda temporada a pensar que não vai haver uma terceira. Sim. Porque a série está a correr demasiado bem, o budget está a ser muito bem orientado, portanto eles não iam cancelar isto na segunda deixando coisas em aberto. Portanto, adorei aquele final. O final está muito fixe e está mesmo a compensar o investimento que uma pessoa pode fazer nisto. E adoro pensar nesse final, naquela decisão que o Mark toma. Adoro pensar nela ao longo dos tempos, porque imagina, é óbvio que tu estavas à espera que ele fosse fazer, eu não vou dizer cenas para não dar spoilers, é óbvio que tu estás à espera que ele vá fazer A, porque todo o plot da série está inclinado para aquilo ser a resolução mais favorável que a personagem principal necessita, mas depois quando acontece B, isto faz todo o sentido. E por que raio é que uma personagem que cria aquela persona do seu Ini para se esquecer da situação A, porque é que quando está no Ini haveria de tomar decisões em prol do A? Não, aquilo não lhe diz nada. Ele quer ir para o B, ele quer ir para o C, quer ir outra coisa, a vida dele não é o A. E à medida que eu vou pensando nesse final, faz cada vez mais sentido, e ao mesmo tempo fico bem revoltado, porque, de género, se eu estivesse ao pé do gajo e aquilo tivesse a acontecer e eu fosse um observador ativo na história, eu estava tipo, bro, o que estás a fazer com a tua vida? Tivemos a falar, iria ser isto e agora não fazes isto. E ele explica-me, ok, eu percebo, mas coitada, mas e agora? Muito fixe, muito bem escrito, muito bem realizado, excelente edição de som, excelente acting, excelente tudo, props gigante. Eu tenho tentado pensar, eu sei que a série tem falhas, e acho que as falhas continuam a ser um pouco no pacing, que não é equilibrado o pacing, apesar de ser melhor, não é equilibrado ao longo da temporada inteira. Tu tens aquele episódio que parece quase um bottle episode com a Patricia Arquette. Mas depois vais ver, não é nada um bottle episode, é super importante para a história em toda. Sim. No momento em que o vês, aquilo não faz sentido nenhum. Aquilo não faz sentido nenhum. Chega ali ao final e tu dizes, maybe there's something, e depois vens a seguir, ok, isto é um episódio normal. Portanto, eu acho que para mim o problema da série é um bocado isto, é esta inconstância de nós percebermos o valor daquilo que estamos a ver, mas eu acho que isso também é algo bom na série, né? Porque nós não podemos esperar que nos seja tudo spoon-fed. Sim. E o facto de nós termos que pensar, esperar, argumentar quase com os personagens para ter a resolução das coisas, e depois não temos uma resolução porque as coisas acabam em aberto, acho que faz parte do encanto da série. Apesar de eu preferir de outra maneira, acho que 100% faz parte do encanto da série. Concordo. Muito bem. Então, notas? Eu estou aqui dividido entre duas. Também eu. Eu estou dividido entre 4,5 e 5, honestamente. É, como eu acho... É que eu não vejo argumentos para não dar 5, estás a ver? Sim. Mas fico naquela de... Mas não é sei um 5. Mas o que para mim o que eu não dei argumentos para não dar 5, mas ao mesmo tempo não sinto que a série seja um 5. É exatamente não sinto isso. Que a série seja tipo aquela série que eu fiquei tipo, oh meu Deus, é um 5 obrigatório. Por comparação ativa com outras séries que nós já demos 5, esta não pode ser um 5, mas está muito perto, é tipo um 4.9, 4.8 na boa. Não, mas eu vou ao 4,5. Eu vou para o 4,5. Eu prefiro, fico mais satisfeito com o 4,5. Tu dás o 4,5, eu dou o 5 e fica no meio termo que nós estamos a desejar. Pronto. Okay. Parece-me bem. Ok. A série tem uma média de 22.870. Passa-se aqui alguma coisa. Espera aí. O que está a acontecer? Porquê é que isto está a dar esta média maluca? Esta série é a nossa série mais bem cotada. Está então neste momento. Sim. Em primeiro, está neste momento então com uma nota de 22.879,5 em 5. Olha, portanto, não sei o que está a acontecer. Não sei mesmo. Não faço ideia. Está certo. Espera. Será que eu... Espera. Acho que deve ter sido por eu ter posto pontos. Tem que ser vírgula. Foi isso. 4,5. Não, mas eu antes punha... Ok. Não percebi o que é que se passou.
Era Vamos isso, era isso. então passar para Mas está com 4.8. o filme. Sim, vamos então passar para o filme Black Bag. Podes começar Muito bem. tu, Edu. Este filme Aliás, é é só do. tu. É assim, isto no fundo vai ser uma recomendação para vocês verem, mas eu vou Por ser acaso rápido. tenho na listita para ver. Yeah. É fixe, é fixe. Só preciso tipo... de conseguir ganhar 1h30 ou 2. Ah, sim, é verdade. Nesta altura pode ser difícil. Mas olha, é um estilo que o Steven Soderbergh já nos apresentou assim mais ou menos antes. Ele já teve assim vários géneros de crime no Oceans, no Logan Lucky, que também acho que é um filme muito underrated dele. E basicamente este aqui é um filme de espiões. É tipo um spy thriller, um bocadinho diferente desse estilo. Acho que esse era um bocadinho um estilo mais tipo, convencional, mais assim, de entretenimento. Este aqui é um estilo assim mais frio, mais sequer... não digo que é tipo... acho que é tão... O que conduz o filme também continua a ser o plot e as várias evoluções que o filme vai tendo, mas é tipo mais as dinâmicas entre as personagens e perceberes tipo as dinâmicas. Por exemplo, isto resumindo bastante a premissa do filme, tens basicamente a personagem do Michael Fassbender, que é casado com a Kate Blanchett, que recebeu a notícia de que houve uma leak na agência em que eles trabalham, que é uma agência britânica, e há tipo vários suspeitos, e entre eles a Kate Blanchett, a mulher dele. Então ele tipo, tem de investigar um bocado assim, ou seja, é muito mais aquela questão de não é só sobre a leak, mas a dinâmica dele e a investigação dele destas personagens. Pronto, e acho que é um filme que está muito bem feito. É um bocadinho parecido com um filme que eu já trouxe há algum tempo, que é o No Sudden Move, que esse aí também é um filme de crime, só que acho que é passado tipo nos anos 80, ou assim, é um filme recente, de 2021, mas que é passado nos anos 80, em que também tem tipo este estilo um bocado frio, um bocado clínico, assim, diferente desta fase do Steven Soderbergh. Mas ele parece que tipo, a todos os anos lança um filme, ainda não sei, há uns meses atrás estamos a falar do Present, que é aquele filme de terror, que acho que até o Café Mais Geek deu convites para a estreia. E aí, este aqui é outro filme que também é assim um bocadinho mais frio emocionalmente. Aliás, o personagem do Michael Fassbender é um bocado aquele gajo tipo bué analítico, bué tipo sharp, estão a ver, tipo com aquele diálogo assim bem coisa. Mas acho que funciona bem na história do filme e para a personagem que ele desempenha. E acho que é um bocadinho isso. Tem boas performances, tem um score fixe, e depois basicamente é um bocadinho aquele estilo de filmes de espiões que tipo quase que há depois no fim há tipo aquele momento deles explicarem a cena toda e que tu finalmente, ok, grande alívio, eu tipo estava a ver isto tudo e a não perceber muita coisa, mas ok, consegui acompanhar o suficiente para agora não ficar completamente perdido. Pronto, e acho que é uma boa recomendação para ver, porque também encaixa naquilo que estávamos a falar um bocadinho há pouco, destes filmes que não se fazem muito já, de um budget médio. Isto aqui está nos 50, 60 milhões, agora parece que é tudo ou super indie de muito poucos milhões ou tipo grande blockbuster, e este aqui é tipo aquela cena para limpar o paladar que fica ali no meio, estão a ver? Pronto, dito isto, acho que é um 3,5 e é uma recomendação para verem, se gostarem do estilo, se quiserem ver. Eu estou curioso. Acho que podem ver. Ele teve há alguns meses no cinema, ainda está em alguns cinemas talvez, mas já estreou em VOD, portanto já podem ver a partir de vossas casas. Muito bem, então 3,5 para o Black Bag. Por acaso é um filme que também já estava na minha lista há algum tempo. E pronto, agora é mais uma desculpa para o ver. O Ed basou. Eduardo has left the building. O Ed foi buscar alguma coisa, achou? Foi buscar alguma coisa relevante, vamos só esperar. E agora não voltava, tipo, mesmo que ainda é troll. Agora era de género. Ui, o que é que vocês estão aí a fazer? Yeah. Yo ho, a pirate I fought baby. Muito bem. Vamos então para... Isso era mesmo ruim que estavas a ver. Bem, vamos então passar para a sala de desenho. Sala de desenho. Estou a falar, e agora é o Pintinho a falar, exatamente. Então, eu trago este filme
porque o episódio de hoje era curtinho e temos que encher chouriços. Eu já vi este filme há algum tempo. Este filme esteve no mar da Somália. Só estreou agora em Portugal. Acho que nem sequer estreou nos Estados Unidos. Ou já estreou nos Estados Unidos, não sei. As datas de estreia deste filme é a maior confusão que eu alguma vez vi. Que é o The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie. Isto já estreou no cinema não sei aonde, já estreou em VOD não sei aonde, estreou só nos Estados Unidos há pouco tempo, agora está a estrear em Portugal. As datas de lançamento deste filme não faz sentido. Dito isto, o filme já estava no mar da Somália e eu, curioso como sou e adorando o estilo de animação, fui ver. O único senão é que tive que ver com legendas em espanhol, não é grave. Pronto. É assim, o que é que este filme é? Isto é um... Por supuesto, por que não? O que é que este filme é? No fundo, isto é uma tentativa dos Looney Tunes voltarem àquela fase em que eles faziam filmes e que era bom, de alguma maneira. Porque eles têm filmes... têm filmes interessantes. Só que, honestamente, este filme é uma valente merda. Perdoem-me o francês. Este filme é mesmo fraco, desinspirado mesmo. Não há aqui nada que não pareça que foi feito por profissionais. Parece que pessoas, não sei, tipo, acho que nós os 4 conseguiríamos construir uma história mais competente do que esta. A animação está ok, I guess, não é por aí. Aquela silliness dos Looney Tunes está lá presente, só que está desinspirada. E eu honestamente não estava no mood para ver um filme desta maneira, e acho que nunca vou estar, que é essa outra coisa. Tipo, eu acho que não estava no mood, mas se eu vi uma segunda vez sou capaz de estar ou de ver uma coisa diferente. Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que tu nunca has de estar no mood para ver um filme destes, porque o filme é categoricamente mau e insípido. Pronto, e é isto, não há muito mais a dizer. A palavra-chave aqui é mesmo desinspirado. Não tem piada, não me ri uma única vez, não estava engaged na história. A animação estava tolerável, nada de transcendente. Acho que acima de tudo foi uma oportunidade desperdiçada, mas diria que é uma tentativa honesta, especialmente se calhar este filme teve uma maçã de torresmos de budget. Se calhar why not fazer mais filmes assim, e que eles continuem a tentar, porque eventualmente alguma coisa há de ser engraçado. E este filme não foi para mim, acho que não é para muita gente, e pronto, é isso. Este filme... Deixa só dizer, sabem quantos escritores é que estão acreditados neste filme? 154 de certeza, 11. Uma coisa ridícula. Não, tipo, 11, que é bué. Nossa! Mas é isso, mas tu notas por cada isso. 10 minutos. Mas é que aí, tu notas isto, notas que isto é aquele group project em que cada um faz uma parte e depois junta tudo. Tipo, só que depois metade não trabalhou e houve um que teve que fazer tudo à última. É isso, mas é isso mesmo, tipo, 11 pessoas que provavelmente estão a fazer o trabalho de projeto da universidade deles, ou uma coisa assim, ou pior, o projeto secundário deles, para acabarem o high school. Quase que teve o meu nome lá também. Musical? Não há de ser difícil, Tipo, se tu disseres, olha, mete-me aí nos créditos, eu escrevo tipo 3 linhas, e eles, ok, na boa. E é isso, mano. Tu notas que tipo, um filme com tantos escritores e que um filme é tão mau é porque as pessoas não eram competentes ou profissionais no que estavam a fazer. Depois tudo o resto corre mal. Porque se a história não é boa, tudo o resto... Enfim, não é como o Minecraft, que é um filme bué da mau, mas ao menos, pelos vistos, inspira alguém, ou pelo menos é engraçado para alguém. Este aqui eu acho mesmo que a única coisa que tem de positivo é a animação, que é competente. É só isso. Então e por isso estás uma nota de 5 estrelas, óbvio. Não, uma estrela. Uma estrela, muito bem. Pronto, estão dados então os destaques da semana. Vamos então passar para a nossa secção de What's in the box of recommendations? What's in the box? Ora bem, posso começar eu. Pronto, é isso. É a mesma recomendação da semana passada, que aí temos mesmo todos de ver para estarmos... Sim, não, mas espera aí. Não, é que eu não tenho mesmo recomendações esta semana, por isso é que... Não, mas tens que falar de uma coisa. Podes aproveitar este momento para falar de uma coisa.
Qual é o teu filme? Do Take Two do... Eu já não tinha dito. Não disseste, o episódio passado não disseste. Disseste no a nós, não episódio disseste no... Pois. Então, para este mês, um bocadinho na onda do Jumanji. Mano, you fucked up! Um bocadinho na onda do Minecraft. Eu pensei, ok, bora falar de um filme que não é uma adaptação de um jogo, mas é um filme sobre um Qual jogo. será? Qual será? Dou-vos um repousado se acertarem. É o... Eu vou acertar. É exatamente. Não, é o Jumanji. Ai, De eu posso. 97. 97. Portanto, é essa Original. a minha recomendação. Vejam o Jumanji, que vamos falar dele então para o Rebobina de maio. Isso. Força! E vejam o Velocipasta porque vamos falar dele no próximo episódio. Exatamente. É verdade. Porque, pelos vistos, é um filme de challenge. Yeah. Para mim era, para mim não, era. é que nós tipo, fizemos. Isto é um filme de challenge de alguém? Não, mas vamos encaixá-lo para que ele seja. Mas era meu, estou-te a dizer. Pronto, Eu eu já conheci acredito. este filme para aí há 4 anos. Houve alguém que me falou dele e começou tipo um bocado como nós vamos falar a dizer este filme é incrível por causa disto, isto e disto. E eu, ok, está no meu backlog. E pronto, o Biggie disse ontem, semana passada, depois de gravarmos o episódio, vou ver o Velocipastor e olha, sabes que mais? Também eu. Incrível. Vai passar a ser o filme que vemos todos os meses de Abril. Exato. O Velocity. Vem aí o segundo. Acho que é este olha. ano. Faço Pronto, ideia. começamos a fazer maratonas. por acaso No estava dia a 1 de faltar. Abril. No dia 1 de Abril começamos a fazer maratona dos filmes do Velocity. Fazemos o seguinte: abril, filmes do Velocipaster. Outubro, filmes do Terrifier. Uma double feature e bem maluca. Eu não apoio essa decisão. Não São tenho que ver 3 sem mim. contra 1, portanto perdeste. Também eu posso só não ver, né? Tipo, Nós vamos colar ao ecrã Com laranja esponja mecânica mecânica, style. Bacana. Pá, Vai, Ed. eu posso ir a seguir porque eu também não tenho nada. Não, mas o que é que seja o Ed? Portanto, vai, Ed. sim, eu. Então, eu Desculpa, posso. foi bué da rude isto. Eu posso ser. Eu vou As só fazer aqui as recomendações do Ed agora são: vejam o Baby TV entre as 3 e as 4 da Cocomelon. manhã, Sim, porque tem Exato. ali umas umas músicas incríveis. Não, eu agora não sei, foi agora um dia qualquer, no meio destes dias que eu vinha descansar, apanhei no Insta. Raramente acontece, mas às vezes acontece. Como é que é aquela frase? É nunca acontece, mas às vezes acontece, ou assim uma coisa. Pronto. Não, é vi no raro Insta- acontecer, mas acontece muitas vezes. É isso, Ah, é isso. exato. É exatamente isso. Não, vi um vídeo que é tipo daquelas páginas que mostram tipo um excertozito de um filme e depois dizem procuramos os melhores filmes, blá blá blá. Pronto. Sim. Ah, E eu vi um excerto de um filme com o Matthew Perry, o gajo que fez Chandler. O que é que eu não fazia? Eu não fazia da existência daquele filme. E eu fiquei curioso e meti o filme. E aquilo é um filme que eu só no fim descobri que era um filme feito para TV. É um filme de 2006. Chama-se... Estou-me a tentar lembrar do nome. Aquilo é sobre um professor que se chamava Ron Clark. Eu acho que era assim o nome dele. É tipo... É daqueles filmes em que o professor vai para uma turma muito má e depois tem que fazer subir as notas. Mas aquilo é baseado mesmo numa cena real. Aquilo foi mesmo... É um gajo que ainda vive. Tipo, ele ainda é relativamente novo. Atualmente. Ele nasceu no final dos anos 70. E é um gajo que tem tido muito sucesso na parte de ensinar e de ser professor, e já escreveu imensos livros, já teve imensos... Ele tem muito sucesso lá na América, tem inclusive uma academia, e ele tem sido muito conhecido por pegarem malta de bairros muito complicados e levá-los às boas um notas. sucesso académico. E aquilo fala do primeiro ano dele em Harlem, numa escola de Harlem, em que ele pega na pior turma da escola e basicamente leva
uma das alunas acaba o ano a ser tipo a aluna com a melhor nota nos exames da região. Pronto, basicamente. Yeah, e achei engraçado. É um daqueles filmes good vibe e com uma Mas história desculpa, positiva. já disseste o nome? Pois, deixa-me confirmar. É, o Desculpa. nome é The Ron. Eu tenho aqui tentar ao aberto. máximo. Já aí tens. The Ron Clark Story. Isso, The E Ron já agora Clark Story. foi nomeado a 3 Emmys, porque isto aqui é um filme feito para televisão, não é? Yeah, Portanto, foi nomeado a exatamente. melhor Isso filme, não melhor fazia ideia. o Matthew Perry foi melhor ator de uma minissérie ou filme e Ok. melhor casting. Pronto, é isso. Pronto. Mas está engraçado, está giro. E há ali alguns miúdos que eu reconheci, tipo, de os ver mais velhos noutras coisas agora mais recentemente. Foi engraçado. Nice. Bem, então eu disse há bocado que não vi nada, entretanto a resposta mantém-se, né? Não vi nada, não tenho nada para as recomendações. Desculpa, tiveste aqui para aí uns 5 minutos Yeah, em que o Beto mas- esteve a falar, podias ter visto uma curta. Pá, Yeah. não Yeah. deu. Yeah. É má vontade tua. Sim. Recomendo verdade. 3 reels que eu vi entretanto. Não, Tipo, tu estás aí a dizer que não viste nada, eu estou a ver o teaser do Velocipaster 2 que o Gui acabou de enviar para o grupo. é, então, olha, Portanto, ainda não deu. hardwork, meu amigo. Não, porque, epá, pronto, então eu recomendo as coisas que ainda não vi, recomendo Black Mirror. Eu já comecei, ok, mas próximo Mas episódio, Daredevil, no próximo... temos ontem 1 hora a falar de Daredevil. Meu. Exato, eu recomendo Daredevil também. Não, mas tipo, já Pois vamos falar no Daredevil outro também episódio. comecei a ver Daredevil. Não sei se também. Mas olha, também por deixa acaso, esse ponto também. estou a curtir de Daredevil. Contexto, eu não vi a série original, vou ver. E agora ainda estou mais hyped para ver, porque estou a gostar mesmo bastante. Mas pronto, nós vamos gravar episódio no próximo episódio, porque a série acaba amanhã. Ou seja, na altura em que este episódio sair, vai sair um episódio hoje também. Yeah. E Black Mirror, que já saiu tudo, mas o tempo esteve apertado, não deu para ver tudo. Mas já, é isso. Eu também ia recomendar Daredevil, lembrando que o último episódio sai esta semana, ou quando este episódio sai, já saiu o último episódio, portanto estejam atentos e está na altura de começar a fazer a maratona se ainda não fizeram. Tem uma qualidade muito boa, mas falamos disso mais aprofundadamente no episódio da semana que vem. Eu queria recomendar, não é recomendar, mas lembrar que Black Mirror de facto existe. Eu vi o primeiro episódio, não odiei, o que é estranho, e até acho que deu ali uns pensamentos interessantes, que é a vibe original de Black Mirror, né? Uma pessoa de ficar a pensar e ponderar um bocado a vida. Portanto, pode haver aqui um potencial interessante. E deprimir um bocadinho, Pode haver aqui um potencial interessante para esta temporada. Não consegui também ver mais do que um episódio, mas hei de pegar nisso. The Last of Us Season 2 já estreou. Eu tive o privilégio de estar presente na antestreia do primeiro episódio, vi-o com antecedência. Não ouvi da melhor maneira, vou ser honesto. A sala estava muito mal equalizada, o som fazia eco. Aquilo era tipo tipo no LX Factory, né? Aquelas fábricas antigas que fazem um eco do caraças. Portanto, quero rever o primeiro episódio outra vez. Não, o episódio é mesmo assim. É mesmo com eco. Fónix, caralho. Mas obviamente estou muito curioso para saber como é que esta temporada se vai desenvolver. A primeira temporada fez um trabalho competente. Esta segunda provavelmente também há de fazer, mas só neste primeiro episódio já havia ali algumas diferenças com o jogo que não me fizeram assim tanta confusão, mas para os mais puros fez bastante confusão. E vamos ver como é que isto se desenvolve. E começa a ter problemas com a série nesta segunda temporada que não tinha na primeira, mas isso depois no final da temporada vamos falando, I guess. Uma recomendação mais fixa. Eu tenho andado a ver um bocado como série de background do meu cérebro a série Marvel Marvel Avengers Assemble, a série de animação da Marvel sobre os Avengers. Acabei a primeira temporada, isto tem 5. A primeira temporada tem 26 episódios. É muito curto, isto obviamente tem seguimento de episódios, uma pessoa precisa estar minimamente atenta, mas tem sido interessante. Eles têm feito coisas interessantes, estão a começar a construir coisas giras. Tem havido momentos aqui icónicos, momentos que eu até já nem sabíamos, são memes que vieram desta série. Há um meme que é o Hulk e o Thor tipo, a darem um bro fist tão forte que tipo, causa uma shockwave. Veio do segundo episódio da segunda temporada.
E tem havido assim momentos engraçados e tem um voice acting do caraças. Tem, para vocês terem noção, muita gente responsável pelo voice acting das nossas séries de animação favoritas tem estado presentes. Temos a Laura Bailey, temos o Troy Baker, o Ender Pastar, o Fred Tachiore. Portanto, um trabalho muito, muito interessante a ser feito. Portanto, não é uma série que mereça tipo 100% do nosso focus, mas funciona bem ali no background e depois de repente, este episódio é bem interessante, o que eles estão a fazer com este personagem? E depois um episódio que me cá mais fraco a pegar naquilo. A última recomendação que eu queria deixar é um filme que eu se calhar vou falar também no Take the Challenge, mas é uma recomendação um bocado mais estranha, bear with me. O filme chama-se Pleasure, é um filme de 2021, sueco, sobre a indústria da pornografia. Não é um filme para se ver de outra maneira, senão sozinho, a não ser que estejam mesmo muito confortáveis com outra pessoa. É que este filme é altamente explícito, vamos dizer assim. Mas faz um excelente trabalho em abordar uma rapariga que quer ser atriz porno, que entra neste mundo e, portanto, faz um excelente trabalho em explicar como é que as coisas funcionam e todos os problemas éticos que uma pessoa que acaba de chegar acaba por ter com essa indústria, não só a nível de trabalho, mas a nível daquilo que fazem em si e da função que eles têm na indústria do entretenimento. É um filme super curtinho, é 1h48, mas sinto que aprendi alguma coisa. Mais do que ser um filme edgy, sueco sobre... O filme não é em sueco, o filme é em inglês. Mas... pronto, mais de ser um filme edgy diferente fora da caixa, foi um filme que eu acho que me ensinou muita coisa. E por isso queria deixar a recomendação. Olha, há bocado não disse, mas o Black Bag também tem 1h30 só. Que é uma cena fixe. Top. Muito bem, muito bem. Desculpa, só uma cena. Sobre este filme que eu estou a falar, o melhor comentário de Letterboxd que eu vi, portanto o filme chama-se Pleasure, é sobre uma estrela de porno que está a tentar subir, e o melhor comentário que eu vi foi: "Missed the chance to call it a Star is Porn." Tipo, a Star is Born da Lady Gaga. Star is Born. Foi o melhor comentário que eu vi deste filme. Adorei. Isso é totalmente um comentário. É algo que tu escreverias, né? É algo que o Edu faria. Ai. Pronto, então são estas as nossas recomendações para esta semana. Damos por terminada a sessão. Devia ter aqui um gavel. Não se esqueçam então de seguir o Café Mais Geek em todas as redes sociais, de seguir o Pintinho na Rua também. Sigam-nos a nós nas nossas redes sociais se nos encontrarem. Sigam também o nosso podcast e outros podcasts do Café Mais Geek nas plataformas agregadoras de podcasts. E podem deixar comentários no Spotify e em todo lado. E já agora recebemos um comentário no Instagram, foi uma mensagem privada de uma pessoa a pedir, mas eu já lhe respondi, mas de qualquer das formas fica aqui novamente. Uma pessoa a dizer que ouve o nosso podcast e que gosta muito e que gostava que nós falássemos de uma coisa que nós por acaso já falámos, mas já foi há algum tempo, que era da série do The Penguin. Por isso eu já lhe mandei o episódio, ele já tem o episódio nas mãos onde falamos do Penguin. Mas pronto, muito obrigado. Obrigado. É isso. E continuas sem abordar o tema daquelas pessoas todas que dizem para expulsarmos o Pintinho. Isso é outra coisa depois, ok. Isso é o grupo para lá que vocês então... têm menos Exato, um, né? que o Pintinho não está. Muito bem. Então, não se esqueçam de que na próxima semana temos então episódio dedicado ao Take the Challenge. Temos também outros temas para outros destaques para falar. Portanto, fiquem desse lado. Se porventura já estão a ouvir isto em 2030, esperem só mais um bocadinho que o próximo episódio já vem aí. Oh, yeah. Tchauzinho. Tchau. Até para a semana.